Ei, seja o autor da sua própria história. Quem caminha sob a palavra não teme os ventos. E aí, você está escrevendo a sua própria história? Como ela está saindo? Como está escrita da sua história? De desistência, de fracasso, ou de coragem, de determinação, de ânimo, de persistência? Como está? Como está sendo escrita a sua história? Vamos falar sobre isso? Vamos nesse momento, nesse dia, nessa manhã, nesse início de semana, vamos avaliar e analisar como nós estamos escrevendo a nossa história. Uau, que palavra poderosa! Hoje, nessa segunda-feira, dia 9 de setembro. Então vamos lá, nos conectar, né? Conexão, intimidade. Deixa eu escrever aqui, encaminhar para mais alguém. Conexão, intimidade e oração. Esse é a melhor maneira para nós conhecermos de nós mesmos, nós conhecermos de Deus, nos conectarmos com a nossa espiritualidade, com o nosso Pai eterno. Então seja muito bem-vindo a estar comigo nessa manhã, mais um dia. E hoje falando sobre história, a sua história, a minha história. Não sei se você para analisar e para pensar sobre isso, mas eu paro. Eu paro e eu fico pensando como eu estou escrevendo a minha história, o que vão falar de mim quando eu não estiver aqui, qual legado eu vou deixar e estarei deixando nessa terra quando eu partir dela. Olha aí, Fabi, bom dia, Jean, eita coisa boa ter você aqui, Jean, seja bem-vindo. Então olha só, seja o autor da sua história. Bom dia, sejam bem-vindos, gente. Vamos lá, então eu vou começar a leitura. Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mateus 14, 28. Uau! Gente, tinha 12 discípulos naquele barco, mas unicamente Pedro teve a coragem, a ousadia de pedir para o Senhor, Senhor, eu quero andar sobre as águas, como tu estás andando. Quantas vezes nós estamos em condição de que nós podemos até ousar andar sobre as águas, fazer algo mais, mas nós tememos, nós recuamos. Mas Pedro fez um diferencial na sua vida. Foi o único que caminhou sobre as águas. Nenhum outro caminhou. Então, o que essa palavra ensina para mim e para você hoje? Ei, vamos ser como Pedro? Vamos ser ousados, corajosos? Só que para isso, nós precisamos ter certeza que é o Mestre, que é Jesus, que Ele é o nosso guia. Porque quando Pedro, mesmo na sua fragilidade e sua fraqueza, ele decidiu andar sobre as águas, ele afundou. Mas ele estava com a pessoa certa. Ele estava com aquele que podia socorrê-lo naquele momento, que era Jesus. Então ele foi socorrido. Agora, se Pedro tivesse tentado andar por si só, sem a presença de Jesus, certamente ele teria sucumbido. Ele não teria ali o Todo-Poderoso para levantá-lo naquele momento. E assim somos nós hoje. Assim somos nós temos duas opções. Ou sermos ousados e dizer, eu vou, eu consigo, eu sou capaz, porque eu sei quem está comigo, que és o Senhor, que é o Todo-Poderoso, Ele vai me levantar se eu cair. Ele vai me perdoar quando eu errar. Ou nós temos a opção de ficar como os outros, temerosos e nem sequer tentar. Eles também tinham a Jesus. Eles sabiam quem era Jesus, mas ninguém mais ousou. Então, qual o legado que você quer deixar aqui nessa terra? Qual é a mensagem? O que você quer que as pessoas olhem para você e vejam quem você é? E não é nem pelo que as pessoas vão falar ou vão ver em mim,
mas é exatamente pela minha ousadia e a minha confiança no Senhor. É isso que difere umas pessoas da outra, sabe? Por isso, eu acho muito interessante, eu sempre falo isso, que tem um texto na Bíblia que fala que Jesus, ele chama os valentes, porque os covardes não dão conta de andar com ele. Não dão conta. Porque, outra coisa que eu sempre falo, Deus faz umas coisas tão loucas, e eu sou prova disso, porque eu tenho vivido umas coisas loucas, e eu tenho tomado umas decisões loucas, como por exemplo, até vim para os Estados Unidos, que não estava dentro do meu cronograma, da minha normalidade, do meu planejamento de vida. Mas eu decidi estar com Jesus. E quando Jesus fala para eu tomar decisões, eu não penso duas vezes. Eu sou meio como Pedro, sabe? Senhor, é tu que tá mandando? Fui, tô indo. Porque eu sei que mesmo que eu cair, o Senhor vai me levantar. Então essa é a minha segurança, é a minha certeza, é a minha paz. E se você não tem vivido isso, é porque certamente está faltando a presença de Jesus na sua vida. Está faltando a presença daquele que pode te socorrer no momento de desespero, de aflição, de angústia. Então, avalie isso nessa manhã. E eu vou continuar o texto. A Bíblia narra para nós o momento em que os discípulos de Jesus são conduzidos a entrar em um barco e atravessar o mar. Eles obedeceram a Jesus, mas ao cair da noite são tomados pela visão de Jesus andando sobre as águas. E, não o reconhecendo, ficaram aterrorizados. Uau, essa é a condição que ficamos quando não conhecemos Jesus. Ficamos desesperados, apavorados, sem chão, aflitos, ansiosos. Ficamos com o nosso coração, com a nossa alma desesperada. Essa é a condição que ficamos quando não conhecemos a Jesus. E eu vou compartilhar uma experiência que eu vivenciei recentemente para fortalecer a sua fé. Acreditando ser um fantasma, eles começaram a gritar com tanto medo. Mas o que chama a atenção é a atitude de Pedro diante de Jesus, que vendo o milagre acontecer diante dos seus olhos, ou seja, Jesus andar sobre as águas, não se contentou em ser espectador, mas desejou poder sentir na pele o sobrenatural. Uau, gente, eu sou meio dessas. Eu gosto do sobrenatural, eu gosto do impossível. Porque, gente, é maravilhoso viver essas experiências sobrenaturais. Só que, olha, precisa ter coragem. Precisa ser ousado. Ai, ai. É evidente que, posteriormente, ele fraquejou. Por isso afundou, mas sua atitude foi ímpar comparada às dos demais companheiros em embarcação, que foram meros espectadores do milagre. É comum vermos pessoas ao nosso redor avançarem e conquistarem seu lugar ao sol. Mas não podemos nos lamentar com a nossa situação atual ou nos contentarmos em sermos figurantes da história das outras pessoas. E aí, qual é a condição que você está? Você está sendo um figurante na história das pessoas ou você está sendo aquele que está construindo uma história sobrenatural? Você está sendo ousado? Fica aí para você pensar. É preciso sair da inércia, ter coragem e uma fé ousada. Uau! Eu te convido nessa manhã a sair da inércia e a ter uma coragem ousada, uma fé ousada. Mas isso só é possível se estivermos com Jesus, porque Ele é a nossa segurança, a nossa certeza. Ai, ai. No sul do Brasil existe um ditado qualquer, um ditado popular que diz que cavalo bom só passa por nós desencilhado uma única vez. Já ouviu esse ditado? Para os discípulos, o momento era aquele de caminhar sobre as águas com Jesus. Mas com exceção de Pedro, os outros permaneceram impassíveis, vendo apenas o milagre, em vez de vivê-lo. Uau! Nossa, eu leio isso e eu lembro de algumas coisas, algumas situações na minha vida. Não fique na janela, vendo a vida passar. Vá para fora e caminhe em direção à promessa do Pai, que o Deus Pai tem para a sua vida. Tenha fé ousada.
com coragem para se posicionar e estender a mão para receber o que Deus tem para você. Uau! Gente, isso é muito verdade. Isso é muito real. Realmente é para poucos essa coragem, essa ousadia. E quem você está sendo? O que você está fazendo? Você está sendo aquele que sai para fora, que é ousado, que fala: tô aqui, quero viver o sobrenatural, assim como Pedro? Ou você é apenas aquele que fica olhando, observando o movimento e as coisas acontecerem e comentar: uau, olha o que aconteceu com ele, olha o que aconteceu com ela, uau, olha, isso é um milagre. Queridos, viva o milagre. Seja ousado no milagre. Faça como Pedro. Mesmo que você sinta medo e até afunde, mas se você estiver com Jesus, você vai ser socorrido. Eu sou uma pessoa mais ou menos assim, eu sou meia maluca. Eu sempre falo que eu ando meio na contramão da maioria das pessoas. E muitos falam pra mim, né, principalmente os mais próximos, os que me conhecem, falam assim: Elinay, não é por aí, não é assim. E eu vou sempre contra o que a maioria diz a meu respeito. Mas uma coisa eu digo pra você: eu não vou contra o que Deus diz pra mim. Se Deus falar, faz, mesmo que seja a coisa mais louca, pode ter certeza que eu vou fazer. Mas se Ele falar também, não faz, pode ser a melhor coisa desse mundo, eu não vou fazer. Porque Ele é a minha direção. E eu amo viver o sobrenatural dEle. Mas para viver o sobrenatural dEle, gente do céu, a gente passa por muitas coisas. A gente afunda no mar, sabe? Quem ousa andar sobre as águas, certamente vai afundar. Mas Deus está ali para nos socorrer. E Ele tem me socorrido todas as vezes. Eu tenho dito não para coisas que aos olhos naturais é a melhor coisa. E é o que qualquer pessoa desejaria na sua vida. Mas o Senhor falou no meu coração: é não. Então o que eu fiz? Eu disse não. Doeu, ainda dói, foi difícil. Mas eu falei: eu sei em quem eu creio. Eu estou contigo, Senhor. Se tu estás comigo, se isso vem de ti, é da tua direção, tu está no controle, tu tem o domínio e o governo em tuas mãos, quem sou eu para questionar? Quem sou eu para desacreditar do que tu é capaz de fazer em mim, por mim e através de mim? Então eu sou meio assim, sabe? Meio ousada. Eu choro sim, dói sim. Eu lamento muitas vezes. Mas na real, eu estou com o Senhor. Por isso que eu chamei você aqui para se conectar comigo. Em intimidade. Intimidade. Porque só quem tem intimidade com o papai, só quem tem intimidade com ele, quem senta no colo dele, consegue ter essa ousadia. Pedro era amigo de Jesus. Recostava no peito dele. Por isso ele era tão ousado. Ele sabia quem era o seu Deus. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que independente da decisão dele, Jesus estava ali, ele podia socorrê-lo. E você? E eu? Qual é a certeza que nós temos? Nós temos certeza de que Jesus está conosco? Nós temos certeza de que independente das circunstâncias, nós estamos seguros em Deus, independente da decisão que tenhamos que tomar, um sim ou um não? Pois eu te convido nessa manhã a ser ousado. Porque se você tem essa certeza, nada pode impedir o que Deus tem para você. Absolutamente nada. Então seja bem-vindo a ser ousado comigo, a se conectar comigo todas as manhãs. E juntos construirmos intimidade, conhecermos esse Deus que pode fazer o impossível por mim e por você. E aqui nós nos fortalecemos nele. E ele, toma-nos pela mão e nos socorre, e nos levanta, e nos sara, e nos cura. Ai, gente, isso é tão lindo, isso é tão bom, isso é tão maravilhoso.
ter essa certeza, essa segurança, essa paz. É por isso que eu estou aqui todas as manhãs, para dizer para você que isso é possível, que isso é muito bom, que isso é maravilhoso. Vamos orar? Se você tem vivido dificuldades para acreditar nesse Deus, você pode se fortalecer. Aqui, ó, todas as manhãs conosco, nós oramos uns pelos outros e nos fortalecemos. Nós lemos a palavra, recebemos essas palavras. Entendemos que outras pessoas, assim como Pedro, já construíram a sua história e deixou para nós o exemplo de que é possível. E eu te pergunto, qual é a história que você está construindo hoje? Você está construindo uma história de ousadia e coragem como Pedro? Ou você está construindo uma história de covardia, de medroso, de medrosa? Que você possa meditar nessa manhã. Pai, eu apresento a Ti a minha vida, a vida de cada pessoa que aqui está comigo, que vai assistir essa live, que está aqui conectando comigo. Ah, Senhor, quantas vezes nós até queremos, mas nós nos sentimos tão pequenos e tão fracos. E é exatamente por isso que nós precisamos de Ti. Porque somos pequenos e somos fracos. Nós precisamos de um Deus forte. Nós precisamos de um Deus ousado. Nós precisamos de um Deus poderoso, soberano, que faz o sobrenatural por nós, em nós e através de nós. É por isso que eu estou aqui, Senhor. O fato de eu estar aqui todas as manhãs é uma ousadia. Porque é desafiador. Mas mesmo, Senhor, quando eu estou desanimada, mesmo quando eu me sinto pequena, sonolenta, Tu me toma pela mão, me levanta. Tu me encoraja e Tu me fortalece para dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é minha força, é minha alegria, é minha paz, é quem me sustenta, é quem me reanima, é quem sara o meu coração ferido, quem alinha a minha alma ao centro da Tua vontade. Ah, Senhor, e como é bom ter essa certeza, como é bom ter essa paz, ter essa segurança, como é bom ter essa alegria. Como é bom saber que o Senhor, o Todo-Poderoso, está aqui para me tomar pela mão, para me sarar, para me conduzir. E assim, Senhor, eu te peço, cada pessoa que está aqui fazendo essa oração comigo e também clamando ao Senhor, reconhecendo que é fraco, reconhecendo que precisa e que depende de Ti, alcance a cada um. Toma pela mão, fortaleça, alinha o coração ao centro da Tua vontade, sara as suas emoções, alinha a sua alma à vontade do Espírito, para que assim, Senhor, nós sejamos resgatados por Ti, sustentados por Ti, tomados pela mão por Ti, e assim possamos caminhar em segurança, construindo, escrevendo uma história de vitória, uma história de conquista, de realização, de vitória, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Eu te agradeço, Senhor, por me sustentar, por me tomar pela mão todas as vezes que eu caí. Eu te agradeço, Senhor, por me tomar pela mão todas as vezes que eu fraquejei, que eu me senti impotente, insegura. Tu estava ali para me segurar e Tu sempre está. Essa é a minha certeza, Senhor. Essa é a minha convicção. Essa é a minha segurança, saber que Tu está aqui, que Tu segura pela minha mão, que Tu me sustenta, que Tu me renova, que Tu me sara, que Tu me alinha ao centro da Tua vontade. Essa é a minha paz, essa é a minha certeza, Senhor, de que tudo que o Senhor já tem pronto e preparado para mim é meu por direito e eu acesso tudo isso. A vida abundante e próspera, a família abençoada, próspera, um lar, uma casa, uma família. Ah, Senhor, tudo isso que o Senhor já tem pronto e preparado para mim, eu tomo posse, eu recebo, como filha amada do Pai, que sou. Assim como cada um que aqui está, o que o Senhor tem preparado para eles, conceda a eles. Mas abra os olhos, Senhor, o coração. Dá a eles ousadia, coragem para prosseguir, para escrever uma história de conquista, de milagres.
assim também seja os nossos irmãos ali em Israel, ali no Brasil, ali no Rio Grande do Sul, por toda a terra, Senhor. Onde estão os teus filhos? Que sejamos ousados e possamos construir uma história de vitória, de bênção, de ousadia. Gratidão por esse dia, gratidão por essa semana, gratidão pelas vitórias, gratidão por estar conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uau! Que manhã maravilhosa, que momento precioso estar aqui com você. Regiane, Leandra, Ana Paula, cada um de vocês, Jean, Deus abençoe poderosamente. Inicie essa semana, esse dia, sendo ousado. Determine o que você tem desejado fazer que você ainda não fez. Faça. Mas lembre-se, peça ao Senhor, Jesus esteja comigo. Porque se Ele estiver com você, uau! Você já é mais do que vencedor. Nós já somos mais do que vencedor em Cristo. Ele, te toma pela mão. Beijo no seu coração. Deus te abençoe, te fortaleça, te guarde, te guie em todo o tempo. Em nome de Jesus. Te vejo amanhã, 8h20. 7h20. 8h20 do Brasil. Um abraço, queridos. Deus abençoe.